Olá, bom dia. Todos me ouvem? Maravilhoso. Começamos com uma oração assim como estamos. Querido Deus e amado Pai, tem misericórdia deste teu servo e dá a ele fôlego. Dá-nos também compreensão na tua pregação e compreensão sobre a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos pelo momento. Amém. Então, queridos, novamente um bom dia. Quando a gente fala sobre o tema Os Viajantes entre os Montes, eu quero primeiro tentar entender o porquê dos viajantes. A gente fala bastante de viagem e uma das perguntas que eu gosto bastante de fazer quando eu estou conhecendo alguém, eu quero saber quais são as expectativas da vida da pessoa, como a pessoa é um pouquinho que viagem você gostaria de fazer na sua vida? Qual que é a viagem ideal, aquela viagem que você almeja, o seu sonho? E aí eu já ouvi diversas respostas. A maior parte das respostas, poucas pessoas, eu não me lembro de uma pessoa específica que tenha respondido que gostaria de fazer alguma coisa que já fez. É sempre uma coisa nova, é sempre alguma coisa que não se viveu, algo que não se experimentou. É sempre ir a um lugar diferente, provavelmente longe, distante de onde a gente está. E sempre alguma coisa, como a pergunta ela se submete a não ter problemas financeiros, é sempre um lugar exótico. Então, conhecer as pirâmides do Egito, ir para o Jalapão, ir para a Tailândia, conhecer as florestas, tem muitas e muitas respostas possíveis. E aí a gente lembra o porquê da viagem. A viagem é um momento que a gente pode experimentar, seja outras culturas, seja outros momentos, mas é quem nós somos em um local diferente. E aí que entra o quezinho da questão, o porquê. A gente tem as histórias passadas, quando a gente começa a falar do que a gente gostaria de fazer, a gente também lembra de quem a gente é. E para você ir numa viagem também tem as vontades próprias. Então, conhecer a pessoa pela viagem significa dizer que se ela vai para uma floresta, ela gosta de floresta. Talvez ela goste dos mosquitos e ela não se importe em estar naquele ambiente. Se a pessoa vai para um chalé na Suíça, talvez ela queira ver neve. Talvez ela goste de um ambiente frio. E a gente começa a lembrar das nossas próprias experiências já passadas. Uma viagem ela não precisa ser grande também. Ela pode remeter àquilo que a gente mesmo já fez no passado. Uma viagem à casa dos avós, uma viagem à casa dos pais, uma viagem à casa de alguém que a gente gosta, um passeio em um café colonial, alguma coisa que a gente experimentou. As pequenas viagens. E aí, a gente pode olhar por duas perspectivas, né? Por exemplo, eu estou vendo bastante moças aqui em casais, né? Teve alguma das viagens ou algum passeio em que essas moças foram pedidas em casamento. E isso provavelmente é marcante na vida de vocês. E teve um outro momento em que o moço teve um passeio à joalheria. E ele chegou na joalheria e ele teve a primeira pergunta da vendedora, que foi: qual que é o tamanho do anel? E aí vem o frio na barriga, porque ele não se preocupou com isso, ele nem sabia que essa pergunta existia. Tem modelo de anel? Então, essas são as viagens, os passeios, as experiências, aquilo que a gente vive. Provavelmente a gente vai lembrando conforme a gente vai falando dessas experiências. Como já dizia Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro inclusive, tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. E é a mesma coisa, experiências, sejam ruins, sejam boas. Resumindo, viagens, boas histórias. Tá certo? Viagens, boas histórias? Beleza. Viajantes entre os montes. A gente olha para o povo de Deus e a gente vê histórias. Essas histórias, para serem compreendidas, a gente faz o artifício, eu gosto de utilizar bastante desse artifício, que é a gente imaginar a cena, como aconteceu todo aquele cenário. No texto de hoje, nos textos que a gente leu, a gente tem vários e vários viajantes. O primeiro deles, citado, Salmo 121. Salmo 121, a gente tem ali os viajantes para Jerusalém. É um salmo de peregrinação.
Peregrinar é viajar, caminhar. Um salmo de peregrinação é um salmo cantado enquanto eles viajavam. E aí a gente tem os primeiros viajantes, o povo de Israel, se locomovendo para oferecer os seus sacrifícios anuais lá em Jerusalém. E aí a gente imagina a seguinte cena: as crianças têm as fases dos porquês. Ela olha e fala, por quê? Por quê? Por quê? E a gente está no meio do deserto, toda a congregação, caminhando, a gente olha para a esquerda, a gente vê montes. A gente percebe que em cima desses montes tem estátuas pagãs. Há a crença no mundo antigo de que os deuses habitavam em cima dos montes. O salmista tentando responder a tudo aquilo, e a criança pergunta, mamãe, por que tem uma estátua em cima daquele monte? O salmista diz, o nosso socorro não vem dos montes, deuses não habitam em cima dos montes. Deus, o nosso socorro, Ele fez os montes. Ele fez o céu que a gente olha, Ele fez a terra. Ele não é simplesmente um pedaço de pedra em cima daquele monte. O cântico de peregrinação, ele remete a isso. Mesmo que a gente esteja nesse contexto, não é para isso que a gente está fazendo. Não é por isso que a gente está viajando. Nosso Deus não está em cima daquele monte, nosso Deus é maior que o monte, Ele fez o monte. O segundo dos viajantes, a gente pode até remeter a Moisés, nem a Abraão, porque eu gosto de imaginar como Moisés escrevia. Moisés é quem é atribuído os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, o escritor. Moisés, ele escreve detalhadamente a história do povo de Israel. E ele começa desde a criação, desde o primeiro homem, a primeira mulher. Ele é cuidadoso em relatar, por exemplo, a tarde em que o ser humano se esconde de Deus. Ele fala que naquela tarde, a brisa da tarde vinha e repousava ali. Ele é detalhista, em colocar ali no texto de que Noé, quando sai do barco, ele olha e a terra ainda não estava seca. E a gente pode imaginar em cima disso, Noé olhando e falando, é isso. E em cima do Monte Ararat, águas ali embaixo. Ele olha nos vales, água, água. Ele relata lindos cenários e coisas que às vezes a gente passa batido. Mas quando chega em Abraão, ele fala, Senhor disse a Abraão, vá à terra de Canaã. Ele não fala quem é Abraão, ele não fala onde estava Abraão. A única coisa que ele relata é que Abraão tinha cerca de 75 anos quando ele sai de Harã. Isso é o que Moisés relata, de que Abraão, um homem, recebeu um pedido do seu Criador, e aí esse Criador pede para que Abraão saia da sua terra, vá à terra que ele vai ganhar de herança, e a sua geração também vai ganhar de herança. Ele sai, viaja, chegando lá ele oferece um sacrifício a Deus. E a gente lembra que sacrifício é a forma máxima de agradecimento que eles conheciam a Deus. Porque não existia a lei de Moisés, Abraão vem antes, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó José, José então depois vai para o Egito e daí surge a história, então houve um faraó que não conhecia José. Esse é o tempo de Moisés, depois de Abraão. Algumas gerações já se passaram. Então é um período antes daqueles rituais, antes daqueles códigos, antes das leis. Abraão obedece ao Criador, sai de sua terra, vai para o outro e agradece. Simplesmente pelo contato, simplesmente pela fé. É isso que Paulo também explica em Romanos 4, quando ele fala sobre fé. Paulo usa Abraão como exemplo de fé, não somente como ele faz as coisas, mas o porquê ele faz. O fato de Abraão ter viajado é um dos pedidos. Se a gente vê a história de Abraão, que depois se torna Abraão, né? É uma história muito mais extensa, envolve Sara, envolve um filho que não foi pedido, envolve súplica a Deus. Mas o principal, Abraão escutou um pedido de Deus e obedeceu, saiu de sua terra e foi para outra.
E lá teve o maior exemplo de fé, que foi oferecer sacrifícios, agradecer por um ato simples, de que Deus me deu a oportunidade de trabalhar, de viajar. Esse é o nosso terceiro viajante dos textos. O quarto deles, Nicodemos, que sai da sua terra, e aí a gente imagina o cenário de Nicodemos. Nicodemos, ele era professor em Israel, isso a gente tem informações pela Bíblia. Professor, então indicava parte do Sinédrio, e depois em João 7 a gente vê que ele tinha uma alta influência também nos julgamentos da lei, né? Nicodemos, tendo toda essa influência social, esse status, ele sai e vai se encontrar com Jesus. Detalhe, de noite. Para um judeu, sair à noite não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, ele está fazendo alguma coisa escondido. Então, para Nicodemos, sair à noite é sair para ouvir Jesus escondido. E ali ele tem o primeiro contato com quem é Jesus. Ele era tão sábio, ele queria agradar tanto a Deus, que ele coloca em benefício da dúvida aquilo mesmo que os próprios fariseus estavam dizendo. Ele fala, não, pera, talvez não seja isso. E ele vai ouvir Jesus, com um pouco de dúvida, mas vai ouvir Jesus. E aí ele começa a questionar Jesus sobre várias coisas. Eu imagino uma longa conversa, o que João relatou, eu imagino que seja muito menos do que realmente aconteceu, né? E ali Nicodemos pergunta, mas por quê? Porque a fé, e Jesus responde, né, que aquele que quer ser salvo, aquele que quer alcançar o reino dos céus, que nasça da água e do Espírito. Primeiro contato de um viajante. E a gente vê essa jornada de fé se evoluindo durante o livro de João, até chegar na crucificação de Jesus, onde Nicodemos também auxilia, levando especiarias para besuntar o corpo de Jesus, para enganar o mau cheiro, né? Mas principalmente os viajantes, as viagens que eles fizeram. A gente para e pensa um pouquinho sobre como foi a viagem de cada um desses, né? E eu coloco viajantes, lembrando que nós também somos viajantes. Eu coloquei o exemplo ali no início de viagens que a gente pode ter feito, experiências que a gente pode ter tido, mas isso também se encaixa dentro da história do povo de Deus, como nós, seres humanos. As experiências que a gente tem. Abrão, um homem comum, ele não faz a viagem que ele quer, o ideal. Deus pede que ele faça uma viagem, ele somente obedece. No Salmo, os peregrinos, o povo de Israel, não faz a viagem que eles querem, eles obedecem. Eles vão oferecer sacrifícios por obediência. Nicodemos, ele vai fazer uma viagem da qual ele não se agrada, porque não deve ser confortável você ter uma aula com o próprio Deus de que a sua fé está errada, e que talvez você tenha criado expectativas em cima de preceitos errados. No final das contas, Nicodemos, pela sua fé, levando incenso, levando especiarias a Jesus e a José de Arimateia, Nicodemos, botando Jesus em dúvida e sendo um seguidor secreto de Jesus, ele também obedece, de forma desconfortável, mas obedece. E a gente? Como é que a gente está nessa viagem? Deus nos pede para que a gente vá entre os montes e veja Deus dos pagãos? Talvez. A gente cantou que a gente está no mundo, mas dele não somos. Nós estamos no mundo, nós fazemos parte de muitas funções sociais. E ali nós estamos na nossa viagenzinha da nossa vida, indo em direção à vida eterna. Mas ao lado desse caminho, dessa viagem, a gente tem também montes. E com eles, a gente tem, no topo deles, deuses pagãos. A equipe de marketing desses deuses decidiu que talvez não fosse uma boa ideia colocar uma estátua com chifres, escrito Baal, para a gente adorar, porque talvez a gente se assustasse.
E aí a gente começa a colocar outras coisas como nossa forma de socorro. Por exemplo, se a gente quebrar a estátua de ouro, colocar vários pedacinhos desse ouro, forjar, amassar, fazer uma moeda. Talvez o dinheiro seja muito mais útil do que aquele Deus de pedra. Quantas vezes a gente não coloca o nosso dinheiro como nosso socorro? Como se agora a gente fosse poderoso, como se agora a gente fosse onipotente, nada mais fosse nos atingir simplesmente pelo fato de que a gente foi esperto o suficiente para trabalhar. Quantas vezes a gente coloca, talvez não precisa ser nem num monte, numa pedrinha, coloca ali um rapaz falando, vote em mim, porque agora com o seu voto, você não vai nem precisar chegar no final do caminho. Eu vou estabelecer aqui o reino de Deus. Aqui eu vou estabelecer um reino tão bom que você nem vai precisar morrer. Um ideal. A gente está viajando entre os montes, e ali nos montes a gente vai colocando vários deuses, várias outras coisas. Essa é a lei diária do cristão. Qual que é o evangelho de tudo isso? Lembrar de que no meio desses montes não está ali o nosso socorro, mas que tudo isso é dádiva de Deus. Exercer cidadania, exercer o trabalho, de que Deus fez os céus e a terra. O cristão, ele anda no meio desse monte e às vezes a gente é questionado a fazer uma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que a gente não quer. Deus nos pede uma coisa prática e simples, vai e pregue o evangelho. Será que é tão confortável pregar o evangelho, viver o evangelho? Ou então uma coisa que para o luterano, a gente olha para Lutero, os textos de Lutero e a gente vê sobre a lei, a lei, a lei. E agora a gente não pode falar uma simples coisa que é, não se embebede, não se embriague. Não, mas você é legalista. Que tipo de cristão é esse? Uma coisa que a gente não goste. Não, mas isso, Deus já morreu por mim na cruz, agora eu não preciso fazer nada. Eu não preciso seguir esse caminho, porque eu não quero. Sempre quando eu mesmo me pego nesse caminho de eu não quero fazer alguma coisa por obediência a Deus, eu imagino Abrão, chegando e falando, ó Deus, eu gostei da terra do Egito, não tem como a gente trocar? Eu não quero Canaã ali não, eu quero o Egito. Não tem como negociar a escritura, talvez? Trocar com eles ali, eles são espertos, pegam ali o Nilozinho e vão para lá. O tempo todo a gente tenta negociar com Deus. O tempo todo a gente tenta ser, mesmo sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, a gente tenta achar um pouquinho de montes. Cada hora um pouquinho mais. E aquele caminho que era para a gente seguir em obediência, por graça, por trabalho, aquilo que Paulo fala que é a fé. Eu não vou ser salvo porque eu sigo o caminho. Eu sigo o caminho porque eu acredito que Cristo é o meu Salvador. Aquela única regra que é andar, eu transformo e vou me desviando. Eu vou olhando para os lados, eu vou olhando para os montes, agora eu quero subir os montes, agora eu quero comprar um monte. E eu posso ir afunilando esses exemplos. Eu uso exemplos básicos que a gente vê todo dia nas redes sociais. Política, outras religiões, tentações. A gente pode ir afunilando isso. E vendo que quanto mais a gente afunila, quanto mais a gente pega exemplos, mais pecador a gente se torna. Essa é a lei de Deus. Quando a gente canta no Salmo 121, elevo os meus olhos para alto monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente declara o Deus Todo-Poderoso como nosso único e suficiente protetor. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Olhar para nós como exemplo dessa caminhada, e olhar que somos pecadores, é um aspecto. Mas quando a gente olha para o Salmo 121, a gente vê outro aspecto, de que essa caminhada não depende de nós.
A gente é como aquela criança que viaja e pergunta: pai, por que tem uma estátua no alto do monte? Não vem de nós a proteção, não vem de nós o cuidado, não vem de nós o nosso socorro. E às vezes a gente mesmo está no alto do monte, mas vem do Senhor que entrega seu próprio Filho, vem do Senhor que dá o maior dos socorros, primeiro nos concedendo a vida eterna, aquilo que Abraão mesmo acreditava, de que aquele era o seu Salvador. Primeiro a gente ganha aquele socorro maravilhoso dos nossos pecados, e depois a gente vai ganhando o nosso socorro diário, de que a confiança em Deus, de que tudo aquilo que a gente faz em obediência a Deus é por obra e mérito dele, proteção nossa. Viver o amor de Cristo é isso. Viver o amor de Cristo é a gente experimentar primeiro o que é essa proteção, de que a gente caminhe confiando. É uma metáfora um tanto difícil às vezes de entender. O que é caminhar confiando? É simplesmente esquecer os problemas e as preocupações, não que a gente não precisasse resolvê-los, mas que são montes, coisas que a gente passa ao redor do caminho. Enquanto a gente vive, a gente vai passar por dificuldades, tribulações, sofrimentos, alegrias, mas isso tudo faz parte de um caminho ainda muito maior. Como viver esse caminho no dia a dia e como a gente pode, então, usufruir do nosso amor a Deus e da nossa caminhada? A obediência a Deus, ela nos leva a um propósito e a um princípio muito mais importante do que nós mesmos. Então é um princípio radical. A partir do momento em que a gente entende que somos meros servos de Deus e meras ferramentas na mão de Deus, nós confiamos no Espírito Santo em nossos atos também. Nós já seguimos o caminho da lei, de entender que Deus nos deixa a sua conduta para que nós vivamos a fé, assim como explica Paulo. Nós já entendemos que Deus nos mandou o seu Criador, e creio que todos aqui sejam batizados, e se tem alguém aqui que não é batizado, converse com o pastor ou comigo depois, na saída a gente pode conversar sobre isso. E agora a gente entende que a gente vive isso na nossa vida diária. Porque o sermão, ele não leva a pessoa daqui para o final da vida. É apenas uma explicação do texto para que a gente consiga viver a nossa semana mais tranquilo. E a gente consiga viver a nossa semana entendendo o que Deus quer para a nossa vida, sem que a gente se pese e nos condene colocando no poço da condenação. Deus dando o caminho, Deus dando todo o princípio. Creiam em Jesus. Essa é a maior máxima. Somos batizados, somos nascidos do Espírito. Creiam em Jesus. Assim como Abraão, vão e façam o que vocês têm que fazer. Sejam bons no seu trabalho, sejam bons na sua vocação, se são pais, bons pais, se são irmãos, bons irmãos, se são filhos, bons filhos. Isso é viver o caminho entre os montes. Não se distrair, mas caminhar. Simplesmente caminhar. Enxergar os viajantes entre os montes é enxergar nós. Às vezes uma caminhada, um passeio é um simples passeio. Aproveitem a experiência. Assim como a viagem ideal, que eu fiz no início a pergunta e eu sempre faço, qual que seria a viagem ideal que vocês fariam? Refazemos a pergunta de viagem como vida. Qual que seria a vida ideal que vocês viveriam? Aproveitem. Viver a fé é aproveitar sem sair do básico, que é a fé em Cristo. E aí a gente pode pensar na morte, a gente pode pensar no trabalho, a gente pode pensar em tudo com mais tranquilidade. E por básico, nós também temos os nossos salmos. Assim como Davi e os outros salmistas escreviam grandes poesias, a gente também escrevia uma bela poesia. Escrevemos belas poesias, né? A gente tem o Wagner aqui na igreja, que escreveu bastante músicas no Celebrai. Temos também uma música que a gente cantou, que é o 389 do Inário,
que é o estamos no mundo, mas dele não somos. Essa também é uma poesia que a gente pode recantar ela, lembrando do amor de Cristo, de que mesmo que a gente viva a vida aqui, esse caminho leva à vida eterna. Eu convido vocês para cantar um pouquinho, mais uma vez, ela. Deixa eu desligar o microfone aqui para... Alô? Oi. Alô? Ah, foi. Então, queridos, cantamos mais uma vez o 389, lembrando dessa graça de Cristo e desse amor imerecido enquanto a gente caminha, enquanto a gente segue em direção à vida eterna, por meio da morte na cruz de Cristo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar. A nossa morada de lá se reveste celeste. É o nosso lugar da graça divina, amor-nos da cena, os que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem é. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isto nós somos apenas mordomos nos bens do Senhor. Então, assim como a gente canta no nosso próprio salmo, vivamos esses dias que a gente tem como viajantes, sendo apenas mordomos dos bens do Senhor, vivendo essa graça imerecida que a gente tem através de Cristo. E que essa paz e esse amor que Cristo mesmo pode nos dar durante os nossos dias, então nos acompanhe em verdade e misericórdia. Que o Senhor esteja com vocês. Amém.